Bem, a paz do Senhor para todos que nos ouvem. Eu sou o pastor Jesus Soares dos Santos. Estou aqui para contribuir com o comentário de mais uma lição que nós estudaremos e com um tema muito importante que é sobre a obra missionária, em especial dessa lição sobre sermos testemunhas. E abordaremos alguns tópicos importantes para a gente aqui aprender junto, você que nos assiste, compartilhar conosco. Então, a lição de número 8, nós temos ser-me-eis testemunhas. Primeiramente, nós gostaríamos de dar um conceito sobre essa parte de ser testemunha. O que é uma testemunha? É alguém que presenciou, que ouviu de alguém um fato. E aí essa pessoa se torna uma testemunha, que pode ser aquilo que nós chamamos de testemunha ocular, aquela testemunha que viu, ou aquela testemunha que ouviu. Logo, esta pessoa, ela vai ser essa testemunha que vai testemunhar. No nosso caso aqui, vamos abordar o assunto testemunha de Cristo. E nós, como cristãos que somos, nós temos esse dever de testemunhar da pessoa bendita de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No primeiro ponto da nossa lição, nós temos, então, esse aspecto de ser testemunha. Mas a testemunha precisa, então, seguir abordando alguns aspectos, né? Essa testemunha, como disse, ela é alguém que testemunhou um fato que ouviu. No nosso caso, nós não vimos a Cristo, mas nós ouvimos falar de Cristo e, portanto, nós somos testemunha dele. Conforme Hebreus 11, essa nossa figura enquanto testemunhas é porque nós ouvimos. E essa testemunha que nós somos, ela abrange o campo da fé. Ou seja, não é algo concreto que se pega, é algo abstrato. Então, Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Logo, um cristão em Cristo, ele não viu a Cristo, mas ele ouviu, e pela sua fé ele acredita que esse fato é real. Então, no primeiro aspecto, nós temos então como nós vamos então ser testemunhas. Nós vamos ensinar as verdades de Cristo. E como cristão que nós somos, nós pautamos pela verdade, né? E a palavra de Deus, Jesus diz em João 8:32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Logo, ele é a verdade. Então, nós, enquanto cristãos e missionários, testemunhas de Cristo, não precisamos acrescentar nada mais além do que já está escrito, porque a palavra de Deus já é a verdade. Então, cabe a nós, enquanto cristãos, anunciar essa verdade sem acrescentar, sem tirar, sem querer colocar qualquer elemento para que seja mais verdade, porque a palavra de Deus já é essa verdade. Então, esse aspecto de ensinar as verdades de Cristo é muito importante para nós, porque elas seguem por esse viés da verdade que é Cristo, o nosso Senhor. O segundo aspecto, que também cabe à testemunha, é ensinar as Sagradas Escrituras. Não cabe a nós, portanto, criar uma nova Escritura, porque a Escritura, a palavra de Deus, como verdade infinita, né? Não precisamos de acrescentar conteúdos na palavra, né? Em Apocalipse diz que nós seremos julgados se tirarmos ou se acrescentarmos alguma coisa deste livro que é a palavra de Deus. Então nós temos o compromisso de ensinar as Sagradas Escrituras para as pessoas que nos ouvem, e nós, enquanto missionários no campo que estivermos trabalhando, precisamos falar simplesmente o que está na palavra. Aquilo que eu penso, que eu imagino, também é valioso, é importante. Mas a minha concepção enquanto pessoa, enquanto cristão, não está acima da palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, elas são
o máximo de verdade que alguém possa ter. Por isso, ela é, como diz Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é uma palavra que não contém erros. Então, a nós, enquanto missionários, testemunha de Cristo, precisamos ensinar as Sagradas Escrituras. E um outro aspecto é também ter a consciência de que você, sendo uma testemunha, logo você é um alvo em potencial de uma força inimiga, de uma força que tenta lhe combater. E aí você precisa ter essa consciência de que você, estando no campo missionário, você enfrentará perigos. Por quê? Porque você estará levando a verdade para as pessoas, e naquele campo que você se encontra existirão oposições que vão se opor a vocês. Na igreja primitiva houve muita perseguição. Na Idade Média, por exemplo, houve muitas mortes aos cristãos porque eles pregavam a verdade e por isso eles eram perseguidos, enfrentando a morte. Há um texto que Jesus disse aos seus discípulos que assim como as ovelhas vão para o meio dos lobos, assim também ele coloca de uma forma alegórica, dizendo que nós, enquanto cristãos, estamos pisando dentro de um terreno que é muito perigoso, aonde existem os lobos. Mas a verdade é que nós não estamos só, nós estamos protegidos e guardados pelo Senhor. Quando você for ao campo missionário, quando você for levar a palavra, saiba que o Senhor estará com você. Você não estará só, porque você não está fazendo um trabalho para uma pessoa. Você está fazendo para Deus. Um outro aspecto da nossa lição, no ponto 2, nós devemos então exercer esse ofício missionário. Aonde nós vamos exercer esse ofício? E aí nós vamos para o livro de Atos, que está na nossa lição, que tem um termo do capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que nós devemos ser testemunhas, ser minhas testemunhas. E o termo tanto, como e até é um termo que nos dá uma visão plural e dinâmica de como devemos fazer a obra missionária. Ou seja, nós, enquanto pessoas, ser humano, não temos condições de estar em vários lugares ao mesmo tempo. No entanto, a igreja e Cristo, que é o Senhor dela, capacita pessoas de tal forma que esse trabalho simultâneo, dinâmico, possa acontecer ao mesmo tempo, tanto como e até. Ou seja, enquanto estamos aqui, outras pessoas em todas as partes do mundo estão fazendo o trabalho do Senhor, estão anunciando a palavra de Deus. Então nós temos uma visão plural, uma visão dinâmica sobre a obra que precisamos fazer. Não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, essa obra, esse termo, tanto como e até, é um termo que não está dentro de uma ordem cronológica. Você faz uma coisa, depois faz outra e depois faz outra. Não, uma obra missionária é uma obra dinâmica, que a igreja faz no Brasil, fora do Brasil, aonde quer que tenha pessoas, a igreja estará lá fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Então é uma obra que é simultânea, ela ocorre ao mesmo tempo em vários lugares através dos agentes de Cristo, que são discípulos do Senhor, que estão fazendo a obra do Senhor em vários lugares. E tem como o seu agente de propulsão e força maior o Espírito Santo, que vai conduzindo esse missionário no campo para ele fazer a obra do Senhor. E aí nós vamos seguindo nesse aspecto, a nossa lição fala que devemos fazer em Jerusalém, na Judéia e Samaria. É evidente que quando Lucas escreve o livro de Atos, o mundo daquele período era um mundo bem restrito, mas cabe aqui para nós imaginar o que seria Jerusalém. Naquele período era o centro do mundo.
né? É o centro de todas as populações iam para Jerusalém, porque ali estava a massa humana, estava ali o povo. E ali aconteceu aquele milagre que nós conhecemos, como está em Atos 2, quando os discípulos do Senhor estavam ali e desce o Espírito Santo sobre eles, e ali ocorre a primeira e maior pregação que alguém possa imaginar, quando Pedro anuncia a palavra e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Cristo. E a Judéia? Essa é uma cidade um pouco mais à parte, não menos importante do que Jerusalém, porque a importância para a igreja sobre a obra missionária não está no número de pessoas, não está na quantidade de prédios que tem uma cidade, se a economia daquela cidade é forte. Não, o que importa para a igreja, enquanto igreja missionária, é se existem pessoas, se existe gente naquele lugar. Então a Judéia não era uma cidade tão importante, não era uma cidade assim, o quanto era Jerusalém, mas era uma cidade que tinha também as suas particularidades e ali existiam pessoas. Então, pregar a palavra na Judéia, então é preciso olhar esse contexto social, saber que ali existem pessoas que habitam naquela região, e naquele período existiam pessoas ali, e foi uma grande obra. E por fim desse primeiro aspecto, a obra deve ser pregada em Samaria. E aqui nós fazemos uma analogia sobre a questão de Samaria. Samaria, como nós sabemos, era uma terra um pouco excluída do povo judeu naquele período. Tem o capítulo 4 de João, que fala da mulher samaritana, que teve um encontro com o Senhor. E o que nós vemos aqui? Quando Jesus ordena para se pregar em Samaria, eu vejo aqui nesta mensagem do Senhor um evangelho de inclusão, um evangelho que agrega, um evangelho que valoriza, um evangelho que tem as pessoas como algo mais importante. Então Samaria, no contexto judaico, era uma cidade excluída, mas Jesus ordena, diz: vocês preguem em Jerusalém, preguem na Judéia, preguem em Samaria também, e vocês devem pregar até os confins da terra. Então o missionário deve ter essa leitura na mente, para que ele possa seguir fazendo a obra missionária, sem olhar se a cidade é grande ou é pequena, se existem pessoas ricas ou não, mas a palavra nos ensina a olhar para as pessoas. As pessoas é que são o elemento fundamental da obra da igreja trabalhar, são pessoas, vidas. Isso é o que é mais importante, são as joias que Deus escolhe para fazer este trabalho. E no capítulo, dentro dessa lição, nós temos o Espírito Santo como agente que conduz o missionário. Nós sabemos que a igreja existe uma estrutura, existe os pastores, os obreiros, a organização estrutural de uma igreja, mas a chamada missionária, ela vem através de uma convicção do cristão que sente de Deus a chamada do Espírito Santo. Então ele é o agente principal da obra missionária, o Espírito Santo. Nenhuma pessoa poderá fazer qualquer coisa se não tiver o auxílio do Espírito Santo, mesmo que essa pessoa possa possuir habilidades secular, ela tem que ter o aval e tem que ter a chamada do Espírito Santo. Quando nós estudamos no ensino secular, nós descobrimos uma palavra na faculdade que se chama chá. Chá significa capacidade, habilidade e atitude. Com esses três elementos, as pessoas elas conseguem fazer muita coisa porque elas têm isso. Só que dentro do contexto espiritual, você pode ter a capacidade, a habilidade e a atitude, mas se você não tiver o Espírito Santo,
você precisará refazer ou repensar se a sua chamada para a obra missionária, ela de fato está dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Então, seguindo aqui a nossa lição, nós vamos ver então 3 aspectos importantes que o Espírito Santo faz na vida do missionário. Primeiro, ele capacita, capacita. Não é a capacidade secular. Se você tem faculdade, se você tem um mestrado, doutorado, isso é muito bom, mas não é tudo. Você pode ter todos os conhecimentos seculares e não tiver o Espírito Santo, você não poderá fazer um trabalho de excelência, porque acima de tudo você precisa ter o amor. Então, a capacidade o Espírito Santo dá. A igreja depende da ação do Espírito Santo, os membros individualmente são capacitados e orientados pelo Espírito Santo. O poder que vem do alto, somente Ele tem, e nos dá a condição e o convencimento. Por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos alcançar os objetivos se nós não estivermos pautados pelo Espírito Santo. E o segundo aspecto, Ele é quem separa para a obra. O Espírito Santo é quem separa. Não é você que quer ser missionário, mas é o Espírito Santo que lhe condiciona para isso. E como ocorre isso? Primeiro passo, você aceita Jesus, você recebe a salvação, o perdão dos pecados. E isso tem uma coisa importante. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Então você aceita Jesus, espera que Ele lhe envie para chamar para a obra missionária. O chamado missionário deve ser entendido como algo divino. Não é uma aventura ao desconhecimento, ao mundo desconhecido. Quando o Espírito Santo chama, imediatamente o obreiro recebe e sente no coração e recebe as orientações para fazer a obra. A igreja, com a sua liderança, tem a responsabilidade de enviar, de cuidar dos seus missionários. Então, o Espírito Santo dirige a obra missionária. Então, lá no campo está uma pessoa, um homem ou uma mulher, que seja um missionário, mas quem dirige aquela obra, quem dá as orientações, é o Espírito Santo. Para isso, ele precisa ter a sintonia, a sensibilidade, a voz do Espírito Santo. Concluindo, portanto, esta lição, ser testemunha é, primeiramente, a convicção de sua fé em Deus, a certeza de que Cristo, o Salvador é o Salvador do mundo, sentir a alegria de ter sido perdoado os seus pecados, se colocar à disposição da obra do Mestre e esperar o tempo de fazer a obra, pois tudo há um tempo, segundo escreve Eclesiastes, há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, há um tempo de viver, um tempo de morrer, há um tempo de espalhar pedra, um tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar. Então, a obra missionária requer de mim e de você o tempo de Deus. E há 2 tempos que nós temos para falar: o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e o tempo Cronos, que é o tempo do homem. Logo, nós precisamos estar no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Deus abençoe e que você tire um grande proveito desta lição e seja grandemente abençoado juntamente com a sua casa, com a sua família, e no tempo certo da obra, se apresente para o Mestre e diga, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Na próxima aula, nós teremos mais lições importantes, outras pessoas aqui contribuindo, e você é o nosso convidado para não perder nenhuma dessas lições que são de fundamental importância para você, para a sua família e o seu elevo espiritual. Amém.